nessa manhã. Pai, nós dizemos, é fácil entregar para você o nosso amor. Você entregou o seu primeiro. Obrigada por Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo. Nós amamos a sua presença. Ela é tudo que nós precisamos. Ela é o combustível. Obrigada por essa unção maravilhosa, unção coletiva. É ela que nos capacita, Senhor, quando saímos dessa porta. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós temos você aqui, mas temos você na nossa vida diária. Obrigada, Senhor, pelas suas palavras, pela instrução. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por essa oportunidade nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Que eu seja um canal para falar só aquilo que você deseja nessa manhã. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Você está feliz? Amém. Eu estou chorando, mas eu não estou triste. É só de gratidão. A presença do Senhor, gente, é tudo que a gente precisa. Sabia? Porque quando a gente é jovem, a gente está cheio de coisa para fazer. A gente acha que depende só desses momentos aqui do Senhor. Mas Ele está disponível todo dia, na nossa casa, toda hora. Ele deseja falar com você na hora mais inesperada. Amém? Você precisa considerar o que Ele fala com você. Amém? E é bom você considerar, porque se eu te contar que o que Ele quer falar nessa manhã, Ele me contou quando eu estava fazendo faxina, você vai acreditar que é de Deus? Amém. Eu tenho um nenezinho e sabe, faz um tempo que está um pouco difícil fazer algumas coisas, e a gente foi deixando de lado, foi priorizando um e outro. E nesse ano a gente tomou a decisão que algumas coisas em relação à chamada não iam mais ficar para trás. E começamos a dizer sim para o Senhor. Amém? E à medida que a gente vai se entregando, o Senhor vai usando cada oportunidade de rendição para falar com a gente. E eu quero falar para você, a hora que você toma banho, a hora que você acorda, a hora que você está limpando a sua casa, a hora que você está indo para a sua faculdade, Ele está falando com você. Considera! Não fica achando que é quando você vem aqui. A unção coletiva é maravilhosa, mas eu vou te falar aquilo que você realmente precisa. Ele vai falar com você na sua casa, no ônibus, no Uber, no metrô, no seu carro. Amém? Porque Deus pode falar com a gente aqui na massa, mas tem coisas que Ele quer tratar no íntimo do nosso coração, lá no nosso quarto. Amém? Você acredita nisso? Que bom, eu também. Então vamos lá. E sabe que ano passado eu já fugi, o pastor queria que ministrasse. Eu falei, pastor, não vai dar. Esse ano eu falei sim, né, gente? Então, daqui a pouco o pastor fala, amada, não dá sim, não dá não. E foi interessante que logo no dia seguinte eu acordei e Deus já começou a tratar algumas coisas comigo. Que Ele queria compartilhar com a gente. Eu falei, ai Deus, nada a ver, né, para essa conferência. Que, aliás, Ele costuma falar sobre assuntos comigo que, assim, queria que fossem outros. E aí as semanas foram passando e foram chegando informações. Eu falei, eu só não estou entendendo como é que a gente vai reunir esse tipo de coisa para falar. Afinal de contas, precisa ter um sentido. Vou falar para você que eu tenho a necessidade, acho que é porque deve estar fluindo aí uma chamada de mestre, para que as coisas façam sentido. E aí eu fico, Jesus, assim não vai dar. E aí nessa segunda-feira eu acordei. Foi bem interessante que eu acordei, o Espírito Santo soprou. Ele falou, olha, a gente vai falar sobre livrando-se das impressões erradas. Amém. E nessa manhã, gente, Deus quer falar conosco sobre relacionamentos. Amém? Eu não sei quantos aspectos a gente vai conseguir falar. Talvez 2, talvez 3. Depende do nosso tempo. Vamos ver o fluir do Espírito. Amém? Mas eu quero que você agarre isso como uma palavra vinda do Senhor, como um cuidado dEle para as nossas vidas. Amém? E eu falei assim, tá bom, né, Senhor? O que são impressões? A gente já pensa em várias coisas, né? Impressão de gráfica, né? Impressão, aquela coisa, imprimiu em você, né? E aí eu pensei assim, não, eu quero lá no dicionário olhar, porque o que eu estou entendendo que a gente vai falar não é esse tipo de impressão.
Aquele tipo de impressão de uma imagem, né? Não é aquela impressão do espírito. E aí, lá no dicionário, vou ler para você aqui, que a gente vai falar hoje de impressão no sentido figurado da coisa, tá? E eu quero trazer 3 definições, vou falar o exemplo delas, grave esse exemplo, que à medida que a gente for conversando depois, você vai encaixar essas definições no que a gente vai falar, tá bom? A primeira dela, ele falou, ó, impressão é uma sensação, é a consequência da influência de alguma coisa sobre os seus sentidos. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que me veio foi, a gente está em casa e agora, nessa fase que o Bruno come tudo, é normal a pessoa falar, acho que o Bruno fez número 2. Estou com a impressão que a fralda está cheia. Aí a gente vai olhar, não está. Só foi aquele preparando o caminho. Foi só uma impressão. O nosso sentido fez a gente perceber que existia algo. Essa é uma impressão de sensação. Entenderam? Segunda definição é de palpite. A opinião que se baseia em hipóteses. Você não sabe se é verdade, mas é uma impressão que você tem. Então, por exemplo, você vê um cara bem fortão, aí quando ele fala, oi, tudo bem com você? Você tem 2 impressões. Ou esse cara é um fortão, mas ele tem um coração super mole, ou esse cara fala fininho, mas ele é mesmo um brutamontes. São hipóteses, certo? A terceira definição é o resultado de uma ação externa. De coisas que a gente vê ou a pessoa faz. Então, está no farol, tem uma menina bem playboy num carrão, banco de couro. Aí alguém vai, né, bater no vidro dela, ela nem abre. Você fala, metida, nem olha para os pobres. Às vezes ela só tem medo, já foi assaltada. Ou é aquela amiga que se veste bem patricinha, entra e nem fala com você. Aí você fala, metida, né? Deve ser insuportável. Aí quando você vai conversar, você descobre que ela é super tímida. Além de ter um ótimo bom gosto, ela é um amor de pessoa. Não é uma impressão errada? É desse tipo de impressão que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Impressões erradas. Amém. E o que isso tem a ver? O Espírito Santo falou comigo, as impressões erradas, elas vêm carregadas de julgamento. E nós, cristãos, irmãos, precisamos tomar cuidado. Porque julgamento é formar uma opinião, é dar juízo sobre uma pessoa ou uma situação. E se nós não estivermos pautados na palavra de Deus, vai dar errado. Você concorda comigo? Amém? E aí aí você fala assim, tá bom, mostra para mim aí na Bíblia se essa palavra existe. Existe? Primeiro eu quero ler com você, abre lá em Tiago. Lá em Tiago 1, nos versículos 22 e 23, ele fala assim, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se o homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Sobra só impressão. Lá em Provérbios, abre comigo, em Provérbios 1. Eu demoro porque minha tecnologia é super avançada. Não adianta, eu só consigo usar ela, estou fora de moda. E nos versículos 32 e 33, ele vem falando aqui, ontem o pastor leu, a gente vem falando sobre adquirir a sabedoria. Amém? A gente sabe que a sabedoria do Senhor, ela vem pela palavra de Deus. E ele fala assim, olha, aqueles que não estão pautados na palavra, nessa sabedoria, eles vão comer do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ele está falando, vai ser ruim para eles. E no 32, ele fala assim, olha, os nécios, que são os que têm inconstância, os inexperientes, eles são mortos pelo seu desvio, eles não consideram a palavra. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É uma falsa segurança que a gente tem quando não está baseado na palavra de Deus. É só uma impressão errada. Sempre que a gente não está tomando uma atitude baseada na palavra de Deus, é só uma impressão errada. Amém? Mas ele fala assim, olha, se você considera a minha palavra, se você der ouvidos, você habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém?
A gente veio para essa conferência, a gente veio para conferir. Então, vamos agarrar essa palavra que o Senhor quer falar com a gente. Amém? A gente vai começar a falar do primeiro aspecto agora. E eu quero que você entenda algo. Nessa manhã, o Espírito Santo quer tratar com a gente. A gente vai pensar num monte de motivos que nos levam a ter as impressões erradas sobre coisas, sobre situações. Mas o Senhor está falando conosco. É para você pensar nas suas atitudes e como é que as coisas estão aí dentro. Amém? Esquece no outro, esquece os motivos. Essa manhã o Senhor... Porque a gente tem vários. Eu tenho vários motivos para a impressão. Já aconteceram várias coisas que me deram essa impressão. Eu tenho esses motivos para que eu tenha essa impressão. Mas não é isso que o Senhor quer falar. O Senhor quer falar o que nós estamos fazendo com essas impressões. Amém? E o primeiro aspecto que eu quero falar com vocês nessa manhã é sobre família. Sabe por quê, irmãos? Esse ano se levantou uma indignação muito grande comigo. Como o diabo está desmoralizando a família. Se você está na rede social, você vê a quantidade de casamentos e separações que ele tacou na nossa cara, falando, está errado. Essa grande ideia de Deus é uma falência. Você acompanhou comigo? Foram inúmeros casos. Aqui no Brasil, fora dele, e sempre trazendo a impressão para a gente. Essa ideia, ela deu errada. E sabe, eu fiquei com tanta raiva do diabo. Na última que eu fiquei sabendo. Falei, você é muito sujo. Porque fica usando. Olha como começam as impressões. Ele usa pessoas famosas. Ele usa pessoas de sucesso. Ele usa pessoas que a gente até olhava como referência. Aquele casal que a gente estava lá olhando toda noite, que família perfeita. Ele nem era crente, mas ele não era perfeito. Fala se você não ficou chateado só de saber. Não é? Aquela pessoa que você segue que está em ascensão, uma pessoa super divertida, super legal, de repente ela deixou, teve um filho, está tudo bem, e agora ela optou por um parceiro do mesmo sexo. Está tudo bem. Mas ela é super legal e divertida, então está tudo bem, eu continuo seguindo, eu continuo acreditando nela, e o diabo lançando as impressões da nossa mente, bombardeando a gente toda hora, falando, família é um projeto falido, família é um projeto que está dando errado. E sabe, falido é o diabo. Família é sim o grande projeto de Deus. Amém? Eu quero trazer um alerta para você, jovem, nessa manhã. Não cai nessa de você acreditar. Não cai nessa de você ficar seguindo, curtindo e lendo tudo que você está vendo na rede social. Assistindo todos os programas que a televisão está trazendo para você. E eu listei algumas coisas, porque assim, são várias manobras que ele vem fazendo ao longo do tempo e agora está desmascarado, está atacando na nossa cara. Ele faz entrar dentro da nossa casa. Você percebe que ao longo da história ele veio fazendo, mas agora ele faz assim, ó, pega essa, pá! E se você não combater, se você não estiver cheio do Espírito e da palavra, você começa a ter a impressão de que essas coisas, eu estou aqui, é isso mesmo. Não é assim, não. A gente precisa ficar atento às ações do diabo e às manobras que ele está fazendo. Sabe por que a gente começou a achar que separação dentro da igreja é normal? A gente jovem, não, vou casar, se não der certo, eu separo. Vai ter outra pessoa. Ai, Deus é tão bom, ele vai arrumar outra pessoa. Ei, Deus não desistiu da ideia de falar até que a morte nos separe. Ele não desistiu da ideia que ele falou, olha, homem e mulher os criou. É esse tipo de casamento que ele tem para você. E ele fica enganando a gente, colocando gente de sucesso. Então, a gente começa a achar que separação é normal. A gente começa a achar normal os filhos crescerem em uma vida separada. Na minha casa aconteceu isso. Eu entendo. Existem muitos fatores. Graças a Deus, a graça de Deus alcançou você e a sua família. Mas você precisa acreditar que vai ser assim quando você se casar. Você quer esse modelo para a sua casa? É isso que você quer. Sabe por quê? Porque hoje os nossos filhos estão crescendo numa geração deformada. Nós já somos uma geração, talvez vocês, a Y dos 20 e poucos, muito mais bombardeada com isso. A mídia está pregando que é normal. Tá tudo bem, meu filho. Legal, eu vou ter 2 casas.
Eu vou crescer assim, tá tudo bem. Vou ter 2 pais, 2 mães. Não tá tudo bem. Os princípios, os valores estão sendo desmoralizados, estão sendo tirados de nós e nós precisamos cuidar. Porque a grande ideia de Deus foi, olha, famílias fortes, igreja forte. E Ele vem minando esse projeto de família, para que a gente fique meio desajustado aqui dentro. Entendeu? Outra coisa que está acontecendo muito são esses grupos de jovens com um monte de apologia. Irmãos, que espírito de rebelião que está se levantando nessa geração. Seja com partido político, seja com feminismo. E isso está matando os jovens dentro de casa. Sabe por quê? Porque quando esse espírito de rebeldia se levanta, você começa a desrespeitar o seu pai dentro de casa. Você começa a achar que você sabe mais que o seu pastor aqui dentro da igreja. Quem é você para me corrigir? Eu sei, eu tenho a palavra, eu vou fazer. Espírito de rebelião. De rebeldia. Você acha legal ficar olhando o dia inteiro, a pessoa fica compartilhando. Oh, que espírito de briga é esse? Quanta carnalidade. Acha normal um ficar atacando o outro, um posta, o outro vai e posta. Um posta, o outro vai e posta. Que isso? Cadê a paz? O que está pautando a nossa vida, jovem? Ei, Ele te criou para ser feliz, para você andar tranquilo, em paz, com a mente livre, sã, para tomar decisões. Aí Ele consegue te bombardear com tanta coisa, te encher de um ideal, que você começa a desacreditar na própria palavra de Deus. Você acredita hoje mais num ideal do que na própria palavra. Está tudo errado. E a última coisa que eu queria reforçar é a quantidade de frases que a gente vê aí, imagens, e acha legal, gente, a mídia é muito criativa, mas cuidado para a gente não começar a acreditar em todas as poesias, poemas e versinhos que todo mundo está falando, por mais bonito que eles sejam. Porque você não pode basear aquilo que você acredita, você não pode firmar os seus princípios nessas coisas, tem que ser na palavra. Às vezes eu leio e eu falo, acho esperto demais. A palavra fala assim, já estava lá. Aí a gente não sabe o que a palavra fala, mas sai compartilhando 1000 vezes aquilo que o cara está falando. Aí você vai ver, quem é ele? Qual a religião? Que tipo de espírito está movendo essa pessoa? Pode parecer bonito, mas do que aquela palavra está carregada? O que ele está querendo pregar para você? É igual programa, a TV a cabo, cuidado. Quantidade de programas que entraram hoje para a classe média, que estão tentando desmoralizar a família, como filhos, como pais. Sabe, aquela família tradicional, o modelo de família tradicional, é esse mesmo que a gente acredita. Porque é esse que está na palavra de Deus. Então, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você está deixando entrar dentro do seu quarto e da sua casa. Amém? E essas setas que o diabo vai colocando, essas ações que a gente vai percebendo, faz a gente viver num mundo de exceções, está tudo bem. Ele vai lançando várias ideias, e se a gente não combater essas ideias com a palavra de Deus, a gente vai começando a fazer disso regra. E o diabo, e é assim, né? Ele fala assim, tem uma situação, né, que vem para você. Toda regra tem uma exceção. Aí você fala, é mesmo, né? Sabe, porque ele fica tentando o tempo inteiro te dar uma licença para pecar. E às vezes ele fala, deixa eu fazer isso de um jeito bem bonitinho. Toda regra tem uma exceção. Mas sabe, jovem, a gente não tem licença para pecar. Porque toda exceção do diabo tem uma regra. O salário do pecado é a morte. Sabe aquela ação que ele fala para você, essa sensação é super boa, vai assim, aí você vai, não dá nada errado, ninguém nem ficou sabendo. Morte. Morte espiritual. Te afastando da presença do Senhor. Você já não consegue orar, você já não consegue ter comunhão. Eu não consigo mais Deus ouvir falar. Se eu não for na igreja, o pastor estiver pingando óleo, tacando água, tacando paletó, você não consegue mais ser alcançado. Porque ir para a igreja de domingo, ele trazer uma palavra de instrução, parece que eu não recebi. Frio.
essas licenças para pecar, a gente vai deixando de ser fervoroso no espírito. Sabe por quê? O espírito vai ficando lá mirradinho e a carne vai, ó. Amém? E eu vou falar algo para você, jovem. A gente já pregou isso aqui várias vezes pela boca de várias pessoas. Se você esteve nos cultos desse ano, você fica achando que é brincadeira quando a gente fala, ó, você vai para a balada, cuidado. E se você foi tomar um tiro lá? Alguns de nós, esse ano aqui, pôde conhecer um rapaz que saiu escondido. Era crente. Foi para a balada, tomou um tiro. Então, a gente, às vezes, está falando, o seu pastor está te instruindo, não vai por esse caminho. Não anda conforme o conselho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Aquele calçadão lá da faculdade que o pastor falou ontem. Ali tem roda para você, tem roda de pagode, tem roda de reggae, tem roda de rock. Já ele é espertinho, ele vai colocar um monte de situações, ele fala, eu vou te oferecer a opção que você quiser, senta aqui. E o Senhor está falando assim, não, antes você, bem-aventurado, feliz é você, se você tem o seu prazer na lei do Senhor. Amém. E nessa manhã eu queria que você jogasse fora essas impressões erradas. Sabe, quando você vem aqui, você canta, aproveita dessa unção coletiva, e eu queria te despertar, você carregar essa unção coletiva para você usar ela lá fora. O que a gente recebe aqui, a gente precisa se mover para que, no dia a dia, as coisas deem certo. É por isso que Deus, com tanta graça, nos favorece através do poder e da unção dEle. Quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida, eu ouvi uma coisa do profeta Herênio que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, minha esposa fala uma coisa. E eu comecei a acreditar nisso e mudou a minha vida. Ele falava algo nesse contexto. Ele falou assim, ser crente é todo dia. Isso me marcou para sempre. Porque se eu venho, recebo, saio por aquela porta e essa presença não me afeta mais. Se eu venho, canto que nada é impossível, mas eu acho que isso é só no nível de transpor montanhas e não para me mudar. E mudar as minhas decisões diárias, não está valendo a pena. Porque ser crente é todo dia. Amém. E eu quero te animar, lembrando alguns versículos. Abre lá em Romanos 12, gente. Ele fala assim no versículo 12. Olha, irmãos. Galera. Não se conforma com esse século, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não importa o que esse século está dizendo para você, não importa como ele está te bombardeando, é mentira. Fica com a palavra, fica com o Senhor, Ele tem uma vontade que é boa, Ele tem um casamento feliz, Ele não quer te ver solteiro, pingando toda hora, estou curtindo a vida, quem sabe um dia eu chego lá e encontro uma esposa bem legal, vai estar usado. Ele deseja que você se case e dê tudo certo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você consiga superar a crise do seu casamento. A vontade dele ainda é que você ande mais uma milha, que você perdoe e sustente esse relacionamento, porque família é a grande ideia de Deus. E se você não souber perdoar quem está na sua casa, o seu pai, o seu irmão, o seu marido, meu amigo, o que a gente está fazendo? A gente não está pregando nada para os outros. Nada do que a gente fala vai valer a pena. Então, agarra. Pega essa palavra, transforma a sua mente. Sabe, tem um tempo para você receber essas informações que o mundo está dando. Seleciona o que você vai seguir. Cuidado, fica dando acesso para todo mundo só porque é bonito, porque é legal, porque é famoso. Para de encher sua mente de porcaria. Porque eu aposto que chega no final do dia, você vai falar, estou cansada, eu não consigo ler a Bíblia, nem consigo orar. E aí Deus não vai falar com você. Está cheio de craca. Então, joga fora. Amém. Entra nessa boa, perfeita e melhor, agradável. Se é agradável, amigão, vai ser bom, vai satisfazer você. Amém. Naquilo que você precisa.
Em Êxodo 20, 12. Ó, isso aqui, você fala assim, estava lá atrás. Não, está na moda, eu vou ler para você. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Sabe por quê? Quando você aprende a honrar em casa, você aprende a ser submisso. Vai dar certo no seu ministério. Vai dar certo quando você casar. Porque se você não sabe respeitar nem o seu pai, quanto mais o marido que Deus vai te dar. Aí o marido não está chegando, né, Senhor? Você não sabe nem honrar a primeira autoridade que Ele colocou na sua vida. Sabe por quê? Eu estou associado a esse movimento, eu acredito, eu quero fazer, eu acho que é assim. Quando você casar, você vai ter que concordar com o marido que Deus te dá. E você, homem? Acho que a responsabilidade é, não, tudo bem, tá? A mulher tem que dar certo. Não, anda também. Porque se você estiver cheio de ideia errada, a sua família, vai ser um fracasso. E o Senhor diz que você vai ser o cabeça dela. Então ainda está na moda. Deus deseja que você viva os planos e os propósitos dEle. Que você viva longos dias por essa terra. Sabe? Cumprindo o propósito dEle e contando os feitos do Senhor na sua vida. Amém. Eu viverei e contarei os planos e os feitos do Senhor na minha vida. Então faça valer a pena. Amém. Tudo bem, gente? Então não deixe essa sensação que o mundo está passando para a gente. Sabe? Ai, que lindo. Ele é rico, tem dinheiro. A família está toda destruída, mas está tão fofinho. Vai dar certo lá em casa também. Não, impressão errada. Porque na rede social a gente tem aquela tendência de postar só o que é bonito. Esses caras, então. Mas deve ser uma depressão, gente. Deve ser uma tristeza. Não tem felicidade completa sem Jesus. Não tem. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Então, joga fora essas impressões erradas e fica com o modelo tradicionalzinho de família que Deus tem para você. Amém. Glória a Deus. Segunda coisa que o Senhor falou comigo, e aí que eu falei assim, nossa, você está tentando ligar, como que eu vou ligar uma coisa com a outra? Já entendi, é só uma outra impressão errada. O Senhor quer falar conosco nessa manhã sobre relacionamentos, mas no aspecto de amizade. Né? Esse ano, você que acompanhou a gente aqui, a gente tratou bastante a respeito de namoro, de casamento, né, de relacionamento, e o Senhor falou comigo assim, olha, a gente precisa cuidar da amizade. Por quê? Né? Nós estamos vivendo os últimos dias. Tá fácil aí para você? Não é mais fácil se a gente caminhar junto? E o que está acontecendo que a gente não está conseguindo viver em unidade dentro da igreja? Impressões erradas. É aquela coisa, né? Olha, eu não tenho amigos dentro da igreja. Não dá. Tem ninguém que me identifique, que pensa como eu penso. E sabe, tem umas pessoas dentro da igreja que eu não aguento. Não dá. Não me desce. Estou usando o que a gente fala. Não vou ficar usando muitas palavras bonitas, não, porque é assim que a gente fala. Oh, não aguento essa pessoa. Não me desce. Que falta de senso de corpo é esse que está acontecendo com a gente? Sabe? Aquela geração dos últimos dias que ele falou, vocês vão fazer muita coisa, vocês são fervorosos. Não conseguem andar em unidade. Não consegue suportar. Sabe? Suportar mesmo em amor, aonde o outro ainda não está bom. Ainda fica exigindo que as pessoas sejam exatamente do jeito que eu quero que elas sejam. Gente, as relações humanas, elas não são mais uma tarefa fácil. É fácil dentro da sua casa? Em casa nós somos em 3 irmãs, 3 mulheres, e nós somos completamente diferentes.
mas a gente decidiu que nós vamos ser irmãs para sempre e viver bem. A gente se suporta em amor. Você acha que eu gosto de tudo que elas fazem? Você acha que elas gostam de tudo que eu faço? Até hoje. Mas tem uma coisa, eu não negocio e nem troco elas por nada. A grande ideia de Deus é me colocar junto com elas. Então eu posso suportar em amor. Só que é uma decisão minha de jogar fora as impressões erradas. Sabe por quê? Porque Deus podia falar assim, vou fazer uma coisa, vou fazer eu em série, beleza? 1 milhão de euros. Mas ele não fez. A grande sacada foi fazer a gente bem diferente. Graças a Deus, às vezes o Samir fala assim, vou usar alguns exemplos meus, porque é melhor eu falar da minha família, né? Não posso falar de outro. A gente estava questionando, vamos ter outro filho, não vamos ter outro filho? Agora não, né, amor? Não. Não, agora está decidido que a gente realmente não quer. Mas a gente vai ter outro filho? Então, vamos ter outro filho, não vamos? Aí, semana passada, ele falou, amor, a gente vai ter outro filho, né? Aí ele sempre brinca comigo, imagina outra Daianinha, quem que vai aguentar? Acho que nem eu, gente. Sinceramente, acho que nem eu. Mas a grande ideia de Deus foi essa. A grande sacada falou, vou fazer vocês como um corpo. Beleza? Cada um com a sua função, cada um com as suas características. E isso é bom. Começando que o nosso dedão, eu acho tão legal que, pode ter a tecnologia que for. O nosso dedão aqui, o que Deus falou, ainda faz a gente ser único, especial e exclusivo, onde quer que a gente vá. Não é? A nossa marca. Eu acho isso tão especial, porque Deus escolheu que fosse assim. Ele nos ama tanto que Ele falou, vou fazer só umzinho de você. Tá bom, lindinho? Não é? Abre comigo. Vamos lá. Só para você ver que o que eu falei a gente é diferente, mas está tudo bem? Se você tiver a Bíblia, a mensagem pode abrir, senão vai ficar um pouco ruim de você entender nessa versão. Mas eu queria ler com você um pouco do que Deus falou sobre fazer da igreja um corpo. E aí ele fala assim, olha, o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda. Eu estou lendo em 1 Coríntios 12, 25 a 27, tá? De novo, o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as partes que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estarão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam desse bem-estar. Vocês são corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. E aí ele fala assim, eu adorei. Só depois que vocês reconhecem, que vocês entendem, que vocês compreendem, que vocês participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. E é sobre isso que eu queria falar, sabe, gente? A gente tem várias impressões erradas, porque a gente começa essas coisas sem o fundamento na palavra de Deus, do jeito errado, olhando para o outro e não começando de nós. A gente não começa nem reconhecendo que é corpo, que a gente precisa estar satisfeito, entendendo disso, que eu sou uma parte. Aí eu passo a ter algum significado. Mas a gente tem uma busca tão grande por ter algum significado que a gente não consegue nem reconhecer o corpo. Entende? É por isso que a gente desconsidera as pessoas. E eu quero falar de 3 impressões que, assim, nós somos diferentes em estilo. Então, não consigo andar com aquela pessoa, acho que não vai dar certo eu conversar, não vai dar certo estabelecer uma amizade, porque nós somos muito diferentes. E pode ser, estilo, opinião, nas ideias, na personalidade e nos preconceitos. Sabe por quê? Uma coisa que eu fico observando, só um minutinho. Dessa dificuldade da gente entender que é corpo, por isso que a gente é diferente, a gente estabelece muitos preconceitos. A gente nem conhece a pessoa, mas já estabeleceu um julgamento a respeito dela. Mas já levantou um monte de hipóteses. E aí isso te bloqueia a se relacionar. E quando não, pior, ainda te faz falar dessa pessoa para outra, falando mal,
exercendo influência sobre os outros para que ela também não tenha contato com essa. Sabe essa que você ainda nem sabe quem é, não conhece, mas estabeleceu um preconceito e está até falando mal? Só porque a gente é diferente. Impressão errada. Está tudo bem. Deus fez a gente assim. E a gente precisa um do outro. Né? Imagina se a gente tivesse outra Dayaninha em casa. Cara, eu não ia me aguentar. De verdade. Às vezes a gente brinca, nossa, somos pessoas muito diferentes, mas precisa. Senão, eu não me aguentava. Eu preciso de outras pessoas que exerçam outra influência, gerem outro clima, que me ajude naquilo que eu não sou bom. Começa em casa, mas a gente tem que estender isso aqui para a igreja. Então, que dificuldade é essa tão grande que a gente não consegue arrumar amigos na nossa esfera de atuação? Não estou falando de panelinha, não, mas a gente sempre vai conseguir se identificar com pessoas. Isso é natural, a gente vai ter os amigos mais chegados, vão ter as pessoas com mais afinidade. Mas a gente pode viver bem, sim. Não precisa entrar na igreja tendo que desviar o olhar e não cumprimentar uma pessoa. Irmãos, que tipo de crente que a gente está sendo? Que tipo de espiritualidade é essa? Furada. Barata. Daquela que a gente não consegue reconhecer que o outro é diferente, mas ele foi comprado por um preço tão alto quanto o meu. Tá tudo bem. Sabe, quebre esses preconceitos. Busca reconhecer o melhor da pessoa. Ah, Dá, mas essa pessoa é parte de você. É do seu coração, é do quanto você está cheio. Sabe, a gente vai tirar sempre do nosso depósito, do nosso bom tesouro. Esse tipo de atitude só mostra que as coisas aí estão um pouco envelhecidas, estragadas, mofadas. Precisa se renovar com a palavra. Precisa de mais tempo de comunhão com o Senhor. Deixa de amargura. Está sempre emburrado, de cara fechada. Gente, tem dia que as coisas não estão tudo bem. Existem fases que a gente está precisando, sabe? Que a gente vem se arrastando. Mas todo tempo não consegue conviver com pessoas diferentes. Atenção, irmãos. Amém. Outra coisa, outra impressão errada que a gente gera a partir de pessoas é que são geradas a partir, né, dos fatores externos. Então, a pessoa ela tem uma atitude errada, que você viu. Aí você já estabelece uma impressão errada a respeito dela, e por isso, não é pessoa para andar comigo. Ó como ela se veste. Nossa, diferentão demais, pro meu jeito. Irmãos, olha esses últimos movimentos avivalistas. Deus só está levantando. Cara, os João Batistas. E a gente não vai deixar ser molhado por essas pessoas que ele vai levantar. Porque a pessoa se veste assim. E mais, se a pessoa errou uma vez com a gente, serve para andar comigo ou não. Isso aí. Quando a gente só não assistiu a pessoa ter uma atitude errada, gerou, uma impressão, ou a gente acha que ela está tendo uma atitude errada. Suposição. Aí, tem duas situações, né? Às vezes a pessoa nem fez nada errado, nem sabe que tipo de sentimento que está causando em você, até porque ela não fez nada, e você criou uma impressão totalmente errada, se afastou dela. E ainda pode cair naquela coisa de falar para os outros, hein? Santão, né? Cuidado com aquela pessoa, hein? Nossa, que influência do cão. Se basta. Que tem que ficar falando mal de todo mundo para todo mundo? Para ser meu amigo, tem que falar mal do outro. Para andar, sabe? Para eu estar bem, eu preciso desmerecer o outro. Seja pleno. Seja feliz. Às vezes aconteceu algo, uma situação com você, mas, irmão, não influencia o outro, não. Você pode resolver com a pessoa aquilo, ficar para trás, está tudo bem.
Por que você vai falar para o outro, influenciar negativamente? Deixa as portas de amizades, dos bons relacionamentos, do bom clima, fluir dentro da igreja. É isso que gera unidade. Ou aconteceu uma situação no passado, gente, já faz tanto tempo, e você não para de achar que a pessoa é daquele jeito. Já faz 10 anos, a pessoa já mudou, a pessoa já cresceu, e você continua olhando para ela daquela forma. O único preso nessa história é você. Se livra dessa impressão errada. Às vezes a pessoa errou, em seguida ela já se arrependeu. Para que ficar carregando isso, sabe? Toma a decisão de estar livre disso. Não é melhor olhar e sempre pensar assim, na hora, gente, o sangue ferve, né? Mas não é melhor olhar e falar, passa um tempinho, você fala, deu ruim hoje. Está tudo bem, eu me arrependo. A pessoa também pode se arrepender. Deus ser gracioso comigo, vai ser gracioso com ele também. Sabe, eu estou mudando todo dia. Essa pessoa também muda. Acredita no melhor da pessoa. E essa terceira coisa que eu queria falar, de impressão errada, é que a gente julga as pessoas pelos pontos que ela tem a desenvolver. Essa pessoa, né, sabe como é, né? Sempre fazendo assim. Essa pessoa já sabe, né? O pecado dela é nessa área. E a gente julga só porque o pecado dela é diferente do meu e do seu. Sabe qual é? O grande problema das impressões erradas é que o problema começa a prisão dentro da gente. A gente ouve uma boa palavra aqui nessa igreja, mas jovem, eu quero te fazer um alerta. Eu amei que o pastor falou ontem, sabe? Você não precisa parecer um não jovem para ser jovem. E eu quero falar uma coisa para você, você não precisa se fazer de santarrão para ser crente. Porque o processo de santificação é uma caminhada todo dia. É de fé em fé, é de degrau em degrau, é de glória em glória. A vida do crente, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Então, quem somos nós para dizer que se a pessoa deu uma erradinha no meio do caminho, ela também não está nessa subida com a gente? Então, cuidado, porque quando a gente começa a se achar certinho e santo demais, meu amigo pode saber, tem coisa errada dentro de você. Gente que quer passar uma imagem o tempo inteiro, eu sou perfeito, eu sou certinho, eu sou santinho, meu amigo, eu vou te falar, você deve ter algum pecado ocultinho. Não é? Porque, normalmente, quando a gente tem essa tendência de querer passar que a gente é sempre bom em tudo, a gente sempre acerta em tudo, a gente está sempre colocando para debaixo do tapete, para que ninguém enxergue as nossas próprias limitações. Você pode pôr, mas nesse lugar Deus não pode te alcançar. Ele só pode um coração contrito que fala, ó Deus, não está bom não. Então, quem somos nós para ficar estabelecendo julgamento quando a gente mesmo não está conseguindo sair das nossas próprias limitações? Eu vi uma pregação, me impactou demais quando o Senhor falou comigo a respeito de julgamento. Ela falava assim, sabe qual é o problema da gente que está na igreja, recebe uma boa palavra, e já está há um tempo praticando, a gente começa a substituir as posições. A gente chega cheio de pecado como uma mulher adúltera, recebe da graça e da misericórdia de Deus, mas depois a gente assume o papel dos escribas do fariseu, que levanta a pedra para atacar em quem chega assim. Só porque o pecado da pessoa é diferente do teu. Jovem, não se engana. Para Deus não tem distinção. Pecadinho, pecadão. Sentimento errado é tão ruim quanto uma prostituição. Mentira. Sabe? Essa coisa de você estabelecer uma influência, essa coisa de você sempre querer se dar bem, é tão ruim quanto fornicação. Mata igual. E eu vou te dizer, às vezes, alguma pessoa que está nesse tipo de pecado do corpo, o cara para de praticar e você, que não consegue se sarar da sua alma, não consegue ficar bem e forte no seu espírito. Então, para de julgar. Para Deus, está todo mundo na mesma balança. Para todo mundo é o mesmo peso. Ele olha para a gente igual. Vamos olhar que a mesma graça que alcançou a gente com o pecado que a gente chegou, sabe? É que precisa alcançar o nosso amigo também.
Sabe? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe? Tira a trave do teu olho para você enxergar o cisco no olho do teu irmão. Nossa, né? Que ministração de plano ideal. Mas é esse que Deus colocou. Talvez na hora vai ser difícil, mas sabe, mesmo que aquilo chegue para você, aquele sentimento, aquele pensamento, não deixa ele fazer morada na sua vida. Combate ele com a palavra, combate ele com o amor, combate ele com as lentes do amor. Como é que a gente se livra de impressões erradas em relação a relacionamentos? Andando em amor. Andar em amor não é uma decisão? Mas eu não faço isso por causa do outro, eu faço isso por causa de mim. Eu preciso viver livre. Eu preciso andar em fé, e a fé ela só opera pelo amor, então eu preciso estar bem. Eu tenho que me exercitar nessas coisas. Eu preciso me livrar dessas impressões para que o rio de Deus, o fluir dele na minha vida, passe vazado, lotado, cheio de água. Sabe por que coisas às vezes a gente não recebe, não chega, porque a gente está com esses canais obstruídos. A gente só quer receber as coisas na unção, e não tratar o que está lá dentro. Amigo, a gente precisa entrar no quarto, resolver essas coisas e ser ajudado pela manifestação e o poder de Deus. Mas exige uma decisão. Então, se livrar das impressões erradas exige uma atitude. Eu quero te convidar para essa atitude que é andar em amor. A palavra fala que o amor ele é um caminho sobremodo excelente. Eu acho interessante que em uma outra passagem ele fala assim, olha, ele fala da paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e coração, mas ele fala de um amor que excede todo entendimento. E eu amo essa passagem, porque às vezes a gente precisa tomar uma atitude que a gente não conseguiria sozinho. Mas com o amor de Deus, é possível. É possível perdoar. É possível ser melhor. Eu vejo que cada vez que a gente vai tomando uma atitude dessa, a gente cresce. A gente amadurece. E cada vez que eu fico melhor, se eu estou bem, todo o corpo vai ficar. Não é bom chegar num lugar, estou conversando com a Leila esses dias, né? Falei, é tão ruim a gente estar num ambiente que a gente tem que estar sempre pisando em ovos. Não é gostoso um ambiente que a gente entra e o clima é bom. Como é que esse clima vai ficar legal? Como é que a vida em unidade vai ser bom? Quando a gente está bem resolvido com o Senhor. Aí a gente vai estar olhando mais para a gente do que gerando impressões a respeito das pessoas. E o último ponto que eu queria falar com vocês a respeito dessas impressões é que a gente, pessoal, precisa parar de colocar a responsabilidade nos outros. E tomar as nossas atitudes e decisões pessoais. Em quê, Dá? Em coisas que são listas, mas que a gente usa para o nosso próprio benefício. E a gente se apoia nelas para não melhorar. Então, por exemplo, você não acha melhor a gente estar num ambiente em que as pessoas gostam da gente? Acho. Claro que eu acho. Pô, não é bom se sentir amado? Não é bom se sentir agradado? Não é bom saber que quando a gente chega é festa? Não é gostoso? A palavra fala, né, sobre amizades, que existem os amigos mais chegados que irmão. Sabe, existem, em todo tempo se faz um amigo, mas na angústia a gente acha um irmão. Sabe, tempos em que a gente tem pessoas que vão chorar junto com a gente. Tem pessoas que vão celebrar junto com a gente. Momentos únicos, especiais da nossa vida. Ou pequenas conquistas que a gente tem, coisas simples que a gente gostaria. Não é gostoso dividir? Aquela coisa que você fala, cara, olha o que aconteceu, que bom, que gostoso. É muito bom. Isso é muito agradável. É muito bom estar sempre nesse ambiente. Mas algo que o Senhor trouxe no meu coração é que a gente se baseia muitas vezes nisso. Olha, eu quero estar nesses ambientes em que eu sou celebrado. Mas sabe, o que eu tenho feito para estar nos ambientes em que eu não sou? Por que será que eu não estou sendo festejado?
Será que eu não estou precisando me desenvolver? Será que eu não estou precisando empenhar um pouco mais de força? Será que eu não estou precisando, sabe, abrir um pouco mais meu coração? Porque a gente se apoia nos conceitos corretos, muitas vezes. Irmãos, está certo. Acabei de falar que a gente tem que ser firme, mas a gente não pode usar eles tentando favorecer só um lado. Então, parando de jogar a responsabilidade no outro. Porque, por exemplo, né, não, eu só vou estar num lugar que as pessoas gostam de mim. Então, a culpa é do outro. A culpa é do outro porque eu estou naquele ambiente bom, e a culpa também é porque é ele que não me festeja. Mas, sabe, eu já parei para olhar, o que eu preciso fazer? Se eu não sou, em que eu preciso melhorar? Não é um bom termômetro, gente? Não traz equilíbrio para a nossa vida? O que eu posso promover para que a minha volta seja sempre um bom ambiente, seja sempre festa? Responsabilidade é nossa. É só nossa. Vamos parar de colocar sempre o foco no outro. Quando Deus chama a gente para essas coisas, olha, se livra dessas impressões. Se livra dessas coisas e a gente espera que a gente vai se livrar de todas elas a partir da atitude do outro. Não, Deus está chamando a gente nessa manhã, como eu falei, para uma responsabilidade e para uma mudança que começa dentro de nós. Amém? Combate o orgulho. Sabe? Reconhece os outros como superiores a você mesmo. Eu tenho uma frase na internet que eu basicamente gosto muito, até imagino o sulista, porque parece que ela é de um gaúcho, né? Ela fala assim, olha, se você vai pedir perdão para alguém, não quer dizer que você estava errado, só quer dizer que você valoriza mais o seu relacionamento do que aquela situação. É algo desse tipo, vocês já viram? Acho legal, acho muito bom. Mas já estava lá na Bíblia. Prefere o outro em honra. Preferir em honra, muitas vezes, é isso que a gente estava falando antes, de uma responsabilidade para a gente. Às vezes não vai aparecer para o outro, mas você está mortificando a sua carne, você está se esforçando para ser melhor. Não estou falando assim, ai, me aceitem, olha como eu sou legal, não é isso. É você entender que, como parte de um corpo, você quer gerar esse bem-estar para todos. Preferir em honra é ter essa atitude de pedir perdão. É ter a atitude de perdoar. Não fingir que perdoou e depois, sabe? Ou assim, né? Tem uma situação com a pessoa, aí eu não resolvo. Esse exemplo também é bom. Aí eu não resolvo, né? Tem uma situação, então assim, não vou resolver, que a responsabilidade de resolver é minha, né? Então, como é chato, como é difícil, me afasto da pessoa. Aí mais um relacionamento é quebrado. E sabe qual que é a questão quando a gente para de preferir em honra as pessoas? É que a gente para e limita o agir de Deus na nossa vida. Sabe como? Às vezes Deus precisava usar aquela pessoa para te alcançar. Então, além da gente perder assim, esse sentido de corpo, além da gente perder esse senso de responsabilidade, de que eu preciso fazer algo mais, a gente pode, muitas vezes, deixar de ser alcançado pelo amor de Deus. Muitas vezes, Deus precisa usar aquela pessoa tão diferente de você para te alcançar. A gente não precisa das diferentes unções, a gente não precisa dos diferentes dons. Talvez a gente precisa, quando a gente está atuando aí na esfera natural, fazendo as coisas de pessoas diferentes para nos ajudar. Sabe? Parar com isso ou não. Na igreja eu só consigo trabalhar. Comigo só vai dar certo se for tal pessoa. Senão não vai dar certo, a gente não vai conseguir, vai ficar muito ruim. Não, agrega pessoas. Talvez ela comece a te ajudar a olhar de maneira diferente. E seja melhor.
e todo o corpo seja favorecido. Amém. Livrando-se das impressões erradas, sabe, se enchendo de amor. Eu queria ver com vocês lá em Coríntios. Você já até sabe isso de cor, mas eu vou lembrar, para você lembrar que é possível. O amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, ele não se soberbece. É 1 Coríntios 13, eu comecei no 4, tá? Ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se irrita, ele não fica ressentido do mal, ele é pouco magoável, ele consegue vencer as limitações para que o relacionamento continue existindo. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Sabe assim, quando a gente canta em ti, eu posso por causa do amor. Fazer as coisas grandes, mas eu posso tomar as decisões pequenas. Porque o amor jamais acaba. Sabe, eu não sei o quanto de impressão que o diabo lançou na sua vida, ou tem colocado de conceito errado, mas, meu amigo, andar em amor ainda está na moda. E a responsabilidade das atitudes é só nossa. Amém? Queria chamar o pessoal da banda aqui e queria compartilhar com vocês algo bem interessante que o Senhor tratou comigo. Por que o Senhor fala essas coisas? Porque Ele quer que a gente viva bem. Ele quer que a nossa alegria seja completa, em todas as áreas, sabe? Que você seja feliz com você mesmo, bem resolvido, que você seja feliz com pessoas, que você alcance pessoas, e que você seja alcançado por essas pessoas também. Amém? E algo que aconteceu e foi bem interessante, eu queria trazer para vocês nessa manhã. Quando o Bruno fez 1 ano, mais ou menos, ele começou a chutar bola. E o apartamento é pequeno, né? E ele tinha uns vasos. E a bola, óbvio, né? Naquele espaço de sala, a bola sempre derrubava. E eu comecei a falar, Bruno, não pode jogar a bola aí, você está derrubando o vaso toda vez. Oxe, você está derrubando o vaso toda vez. E quando ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ele tomou uma atitude, Deus falou comigo naquele momento, que é o que eu queria passar para vocês nessa manhã que ele me lembrou. Teve um dia que ele passou, chutou, aí ele fez assim, e já foi levantar. Como quem diz, eu sei que eu errei, eu vou ajustar as coisas. E eu virei para ele, eu falei assim, filho, pode jogar a bola, a mamãe vai levantar para você. E Deus falou comigo, sabe, é assim que eu faço. Se você se dispõe a querer mudar, se você reconhece que precisa deixar para lá essas impressões, eu vou arrumar essa bagunça para você. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente fala essas coisas, não é legal, as pessoas, não é bom falar de relacionamento. A gente não está sendo afiado todo dia nessas coisas. Mas Deus deseja que a gente seja bom nisso. E quando a gente reconhece que precisa tomar decisões, mudar a rota, acertar as coisas que estão bagunçadas no meio do caminho, pelo bem do corpo, pelo bem da nossa casa, pelo bem do nosso futuro, Deus fala, ei filho, porque você se apegou a mim. Eu vou arrumar essa bagunça com você. Às vezes o diabo lança condenação quando a gente fala dessas coisas, mas, irmãos, Deus ainda é um Deus de amor e gracioso. O objetivo era só trazer os alertas, para que a gente tome a decisão de ser melhor. Mas sabe, Deus continua sendo aquele Deus de amor, aquele Deus bom, aquele Deus bom fiel, que falou para você, ei filho, eu tenho um futuro maravilhoso.
Mesmo que tenha umas consequências, talvez você precise reajustar algumas coisas lá na sua casa. Talvez você precise pedir perdão para alguém, talvez você precise mudar uma atitude, dar novas oportunidades. Talvez por mais difícil que seja, você precisa começar a mudar a sua forma de ser. Tem as consequências. Aí a gente para, tem as consequências. Mas sabe quando a graça de Deus, ela nos alcançou. É isso que ele quis falar. Eu vou te ajudar a arrumar essa bagunça, vai ser mais fácil. Vai ser mais rápido. E você vai conseguir fluir, correr mais rápido para o que eu tenho para você. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. A gente cantasse essa canção. À medida que o Senhor for te lembrando de coisas, ore, se consagra a Ele. Peça perdão. Saia daqui tomando uma nova decisão. Livre dessas coisas. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sim, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, oh. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, porque sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada porque você é um Deus de amor. Nós entregamos a você o nosso amor, nós entregamos a você as nossas decisões. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Sabe, às vezes a gente errou, mas obrigada porque você sempre está pronto a nos perdoar.
Obrigada porque você é um Deus de amor. Obrigada, Senhor, porque você pode vir pegar junto e nos ajudar a arrumar o que estiver bagunçado. Nós deixamos nessa manhã, Senhor, impedimentos, coisas que estavam impedindo o teu fluir na nossa vida. Nós tomamos uma decisão de qualidade, Pai, e dizemos: Senhor, nós estamos prontos para a próxima parte. Ei, Senhor, nós estamos prontos para receber mais de você. Nós estamos prontos, Pai, para andar de uma maneira diferente. Obrigada pelo seu poder que opera em nós. Obrigada pelo seu Santo Espírito que nos capacita. Obrigado, 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 Senhor. Obrigada porque nós temos você todos os dias. Obrigada porque a nossa vida, Senhor, não é de rede social. Obrigada porque a gente é feliz na nossa casa. Obrigada, Senhor, porque a gente é feliz na nossa igreja. Obrigada, Senhor, porque a gente pode, em você a gente pode, Senhor, viver os melhores dias. Em você a gente pode, Senhor, escolher viver da melhor maneira. Obrigada pela sua tão preciosa graça. Nós honramos você, nós honramos o seu grande amor, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém, amém.